podcast Finanças e Investimentos. Sou a professora Graziela Malagó e estou aqui para direcionar esse grande podcast aí para falar de investimentos. Bom, estamos aqui com a aluna Bárbara, Camila e Laís, do curso de Gestão em Processos Gerenciais, tá certo? Isso. Que legal. Gente, a gente vai falar hoje um pouquinho de dinheiro, de finanças, de controladoria, como controlar, enfim. Vamos falar um pouquinho deste universo financeiro. E a Bárbara vai começar com uma pergunta, né, em relação à minha experiência profissional. Vamos lá, Bárbara, o que você gostaria de me perguntar? Primeiramente, olá pessoal, tudo bem com vocês? A minha pergunta seria voltada para conhecer mesmo como que é a Grazi pessoalmente. Quem seria a Grazi por trás do trabalho e o que inspira ela todos os dias? Bom, a Grazi por trás do trabalho é uma pessoa que trabalha bastante, sempre, não é? Então, seja em casa, mas eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, né? E esse mundo, né, do conhecimento e da área financeira sempre me atraiu muito, em especial porque eu sempre fui empreendedora, sempre trabalhei, sempre geri meu negócio. Então, eu fui buscar conhecimento na área financeira com base no meu negócio. E o que me faz aí, o que me incentiva, que foi a sua pergunta, o que me inspira, são os meus alunos. Então, pode falar, não, é mentira. Não, não é, gente, realmente são vocês, porque esse mundo jovem que traz essa inspiração para mim, continuar todos os dias a conhecer mais e trazer mais conhecimento para dentro da sala de aula. Então, esse é um pouquinho de mim. Legal. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Boa noite, pessoal. Eu também gostaria de fazer uma pergunta. Quais são os maiores desafios que você enxerga quanto a mulher e dinheiro? Mulher e dinheiro, um belo desafio, não é, pessoal? Então, gente, quando a gente fala de investimento e de mulheres, é uma área que parece que ela não se combina, não é? Porque o dinheiro normalmente é o homem que guarda, o homem que vai investir, ou ele que controla o dinheiro da família, né? E, por outro lado, a gente também vê algumas casas, né, onde o marido trabalha e entrega todo o dinheiro ali para a mulher fazer a gestão da sua economia doméstica ali. Mas aonde a mulher está no mundo financeiro? Na verdade, ela ainda não se encontrou, né? Então, é essa busca que a gente fala que as mulheres precisam se incentivar a buscar a ter a sua reserva financeira e investir o seu dinheiro sem medo, sem receio. Porque o que a gente vê muito é assim, eu tenho receio. Mas a mulher tem receio de ir ao shopping comprar o segundo sapato? ou o terceiro batom? Não. Percebe? Com certeza não. Então, a gente não tem isso como receio. Mas a hora que você trata de um assunto mais sério, que é lidar com o seu próprio dinheiro e investir num lugar certo, ou entender aonde investir esse dinheiro, sempre existe um receio. Então, eu poderia responder a pergunta da Laís da seguinte forma: a mulher ela pode sim ter a sua independência financeira e lidar com o seu dinheiro quando ela quiser e como ela quiser. Basta ela conhecer. Então, ela tem que buscar esse conhecimento e quebrar este paradigma, né? Essa coisa, ou essa crença de que mulher não investe o seu dinheiro e não pode ser uma mulher investidora. Muito pelo contrário, ela pode sim. Tá? É só ter conhecimento para isso. Bom, mais alguma pergunta? Podemos ir para a nossa empresa? Podemos. Bom, durante as nossas aulas, meninas, a gente trabalhou, né, a busca de dados financeiros e econômicos, né, em balanços patrimoniais e DREs, ou seja, demonstrativos contábeis que trazem a real situação da empresa. E agora a gente vai falar um pouquinho da empresa que vocês escolheram para estar falando aqui nesse podcast, que a gente trabalhou em sala de aula, que é a Smart Fit, né? Isso. E eu gostaria de saber um pouquinho o porquê da Smart Fit, o que é esse Smart Fit, né? Porque na hora que a gente fala o nome rápido, talvez os jovens já lembrem, mas me falem um pouquinho, qual é o segmento da Smart Fit? Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente escolheu a Smart Fit porque atualmente, né, tanto a geração mais jovem como a geração Z, a geração milênio, está muito focada na vida fitness, em praticar exercício físico, ter uma alimentação melhor. Então, a gente quis pegar uma empresa que está em constante crescimento e provavelmente vai crescer muito mais ao longo dos anos. E a Smart Fit, ela não é uma empresa brasileira, ela está presente em 15 países e tem mais de 1.800 unidades. Então, a gente achou bem interessante para
observar ela aqui no Brasil. E ela também a gente vê como a Smart Fit, mas tem outras plataformas que também fazem parte do grupo, que seria a Queima Diária, ela também tem uma parte do Gympass, então é bem interessante como a Smart Fit vem crescendo e pretende ampliar muito mais nos próximos anos. O segmento da Smart Fit é somente academias físicas, é isso? Não, ela também tem essa, que seria o Queima Diária, que seria uma plataforma para as pessoas treinarem em casa, tipo, de maneira autônoma. Coloca o vídeo lá, a melhor aula que se adapta ao seu nível e consegue fazer na casa dela sem precisar se deslocar até uma academia física mesmo. Muito legal. Bom, e agora, como a Smart Fit evoluiu os seus dados financeiros e econômicos lá no balanço de 2023 para 2024? Como foi essa evolução? A empresa cresceu bastante, né? Como já foi falado, por estar no segmento fit, tá em constante... Todo mundo quer ficar sarado. Todo mundo quer chegar no verão ali, colocar o biquíni e tá se sentindo linda. Os ativos subiram quase 29%, passando 14,2 milhões para 18,3 milhões. Uau. Isso mostra que ela está expandindo assim de uma maneira muito boa, que nem eles esperavam que fosse crescer tanto nos últimos anos como tem acontecido agora, porque os clientes realmente estão ali marcando presença na academia, faça chuva, faça sol. Que legal, que legal. Bom, e apesar desse crescimento, um dado que me chamou a atenção, né, no balanço patrimonial, no DRE, foi que, apesar desse crescimento de um ano para o outro, o lucro dela caiu. Por que caiu? A gente associa que quando a empresa está crescendo, o lucro dela vai acompanhar. E nem sempre é bem assim. Na Smart Fit, de um ano para o outro, o lucro caiu quase 58%. Se a gente for ver mais da metade do lucro, a gente acabou perdendo ali de um ano para o outro, que a gente consideraria um curto prazo para tanto prejuízo. Uhum. Mas foi porque os custos e as despesas financeiras, elas aumentaram. Mesmo com a receita crescendo, teve ali em contrapartida essas despesas que também aumentaram. Então, a empresa está expandindo, está crescendo, mas a rentabilidade, por enquanto, ainda não está acompanhando. O que será que a gente pode atrelar esses custos e essas despesas, né? Porque, assim, é legal quando você fala, olha, teve aí um prejuízo, mas ainda assim ela teve uma evolução, ou seja, é uma empresa, assim, com uma expectativa positiva. Mas Sim, na hora que a gente com faz certeza. essa análise focada à controladoria, a gente vai analisar custo e despesa. Sim. Existe a possibilidade de ser, por ela ter muitas unidades, desses custos e despesas terem aumentado em função desse aumento de unidades físicas, talvez? Poderia ser que com o aumento das unidades físicas aumentam as despesas operacionais, que seriam um aluguel, contratar os personagens, um investimento, né, gente? Isso, eu acho que de acordo que vai investindo, né, o dinheiro também sai. Até ele retornar de volta para a conta, tem ali a parte do prejuízo, mas depois para vir o lucro. Legal. Isso é importante, né, gente? A gente identificar nesses demonstrativos contábeis esse tipo de situação. Então, não é porque deu prejuízo que, de fato, é uma situação negativa na empresa. Sim. Não é? A gente tem que balancear, entender, focar na controladoria aí para que a gente consiga enxergar que houve esse aumento de despesa, esse aumento de custo, mas com uma justificativa. Né? É um investimento. Bom, aí essa queda de lucro representa aí uma queda do universo fitness ou não? Vocês acreditam nisso ou não? A queda do lucro representa... O que a queda desse lucro representa no universo fitness? Então, a gente enxerga que é como treinar pesado sem descansar ou ajustar, digamos assim, focando no aluno. É como treinar pesado sem descansar ou ajustar a dieta. O esforço existe, mas precisa realmente ter a consistência. Gente, adorei a resposta da Laís. Gente, consistência.
consistência no treino, consistência na alimentação e consistência financeira, tudo junto, não é? Sim, sim. Então, assim, quando a gente vai para o mundo nutricional ou fitness, a gente fala, olha, você vai precisar malhar e comer corretamente toda semana, todos os dias, né? Para que você busque o seu tão sonhado objetivo do corpo perfeito ou do peso ideal. E o nosso bolso é igual. Sim. Né? O nosso bolso é igual. Então, esse mundo perfeito, não é, de constância, né, de investir o seu dinheiro com calma, e é exatamente o que Smart Fit está fazendo, concordam? Porque, Sim. olha, ela está investindo em várias unidades, ela está colocando seu dinheiro lá, mesmo com prejuízo no final do período, né? Mas ela está apostando constantemente nesse empreendimento. Uhum. Então, é bem interessante essa relação de constância. Então, a partir do momento que a gente tem essa constância financeira, a gente a gente almeja o sucesso no final, né? Sim. Que legal, que legal. E o que significa esse crescimento intangível, né? Que é aquele crescimento que a gente não enxerga, neste treino financeiro? Adorei o treino financeiro, viu, meninas? Ficou muito legal essa história do treino financeiro, muito bom. Olha, respondendo de forma simples, seria como trabalhar a mente do atleta. A Smart Fit fortalece marcas, softwares e patentes, o que significa o desempenho a longo prazo, mesmo que não seja visível fisicamente, como você mesma comentou. Legal. É isso aí, gente. E é a constância, né? Então, é algo que eu não enxergo, mas ele está ali. A gente estamos investindo, acho que a Camila que falou, né? Esses investimentos em outros produtos, né? A gente investimentos, não só investimentos no mercado financeiro, mas quando a gente fala de investimentos em operações da empresa, percebe que a gente tem um ditado, né? Nunca invista tudo na mesma cesta, dos seus investimentos. Vamos diversificar esse portfólio, vamos fazer uma gestão de carteira de investimentos, e é o que Smart Fit está fazendo, né? Uhum. Ela tem lá suas lojas físicas, seus galpões físicos, suas unidades físicas, além do software, além das parcerias com planos de treino, que seria como se fosse um convênio, né? Isso. Muito legal. Bom, e agora, meninas, a gente já está caminhando aí para as nossas perguntas finais. Como que a Smart Fit pode se diferenciar neste mercado financeiro, né, nos próximos anos? E se é só financeiro ou é de treino também? Vocês chegaram a pesquisar alguma coisa? Como que foi isso? Então, a Smart Fit ela pode se diferenciar nos próximos anos. Isso não é exclusivo da Smart Fit, mas seria apostar em tecnologia, porque a todo tempo está surgindo uma plataforma nova, um concorrente novo, então se adaptar vai ficar cada vez mais essencial. Então, seria ter aulas online, não apenas as gravadas, como já acontecem agora, programas personalizados e parceria com empresas de saúde e bem-estar. No caso, a gente pensa que hoje, atualmente, a Smart Fit ela é mais voltada para o corpo, mas futuramente ela pode ampliar também para a parte da mente, que é uma coisa que pega bastante nesse mundo de vida saudável. E a inovação ela vai servir para fidelizar cada vez mais os alunos e atrair novos também. Então, consequentemente, a empresa vai ter mais alunos, vai ter mais lucro e vai continuar crescendo cada vez mais. Muito legal. Bom, pensando nesse caminho aí, como será aí que os investidores enxergam a Smart Fit, né, dentro da sua carteira de investimentos? A gente pode dizer que os investidores enxergam a Smart Fit nesse cenário de evolução e que é uma empresa que eu posso comprar ações tranquilo? Olha, a gente é meio suspeita para falar, mas a gente acredita que sim. A Smart Fit, a gente enxerga ela como um atleta que está no caminho para o sucesso, um atleta totalmente promissor, forte, como a Laís disse, consistente ali, investindo, mesmo que tenha algumas quedas no meio do caminho, ela está se mantendo firme, porque o investimento, a gente colhe o lucro ao longo prazo, realmente igual quando a gente treina, a gente vai às vezes anos para academia para conseguir o corpo que a gente quis quando a gente entrou. Então,
Apesar desse baixo lucro, a Smart Fit continua ali investindo, que ela vê um grande retorno no futuro, e é a disciplina, a consistência, tomar cuidado para não fazer alguma escolha errada, né? Como fazendo um comparativo com a gente, seria para não se lesionar aí no meio do caminho e não deixar que as dívidas também atrapalhem o futuro. Sempre ter a controladoria ali do lado, olhar certinho se o investimento não está ultrapassando, se ainda vale a pena investir ou se vai ter que dar uma segurada ali e só apenas ir fazendo a manutenção sem... Ou seja, o mundo crescendo, Camila, e a gente tem que investir na Smart Fit para o nosso bolso também ter essa constância financeira. Exatamente. Que legal. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês no nosso podcast. Adorei aqui a análise financeira e da controladoria e desse universo fitness que a Smart Fit tem trazendo aí no mundo, né? É uma empresa que vem com essa evolução de física e também financeira. Enfim, vocês levantaram um monte de coisa legal aí que vale a pena a gente pensar, a gente ter um desdobramento de como vai ser a Smart Fit nos próximos anos e trazer de volta aqui para o nosso podcast. Sim. Tá bom? Meninas, muito obrigado, quero agradecer a presença de vocês e a gente encerra o nosso podcast hoje, né, com as alunas aqui do curso de Processos Gerenciais, falando de finanças e investimentos. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada.